Neemias capítulo 6, do 1 ao 14, a palavra de Deus diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este ponto não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu a Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvira isso, segundo essas palavras: Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhes: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encarcerado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, por esse culto de gratidão, esse final de semana em que a Igreja dos IPs comemora 5 anos de organização. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por essa festa espiritual maravilhosa que acabamos de ver aqui, ó Deus, neste culto. Estas famílias professando a fé em Cristo, trazendo seus filhos como filhos da aliança, confiando, ó Deus, que a salvação pertence totalmente ao Senhor. Abençoa estes pais de modo especial que nesta noite, que nesta manhã batizam os seus filhos, ó Deus. Abençoa, Senhor, essas crianças, ó Pai, e continue abençoando esta amada igreja. E agora, Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. Usa-me, Senhor, que tenho
o privilégio e a responsabilidade de trazer a tua mensagem. Que apesar de mim, o Senhor fale através da tua palavra. Que a tua palavra seja clara na minha boca, seja a palavra do Senhor. Que os versículos expostos falem aos nossos corações. Que assim como o Senhor já falou comigo, ó Deus, por meio deste texto, fale com a tua igreja, com aqueles que estão aqui, que nos assistem pela internet. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã eu quero expor este texto bíblico com vocês, baseado nestes versículos que lemos juntos, com o seguinte tema. O tema da nossa mensagem, da minha mensagem nesta manhã é: estou fazendo grande obra. Foi a resposta que Neemias deu a Sambalate e Gesem, quando esses o chamaram para um encontro meio suspeito. Vocês conhecem a história de Neemias, sabem que Neemias foi um homem usado graciosamente nas mãos de Deus para, de fato, fazer uma grande obra para Deus, que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. É interessante que a história nos conta que o povo judeu ali de Judá foi exilado para a Babilônia, e os muros ficaram caídos por cerca de 70 anos. E ninguém, tanto dos que ficaram ali em Judá, como dos que já haviam voltado do exílio, porque no período que Neemias vai para Jerusalém, algumas pessoas já haviam voltado do exílio. Durante cerca de 70 anos, ninguém teve a iniciativa de reconstruir os muros de Jerusalém. As pessoas viam ali, provavelmente, os escombros dos muros, elas viam ali o entulho dos muros, e ninguém teve a atitude de reconstruir aqueles muros, por décadas a fio. Neemias, no encontro que tem com seu irmão Hanani, pergunta como estava Jerusalém. E é possível, alguns comentaristas dizem que Neemias nem conhecesse Jerusalém, porque ele nasceu já no exílio. Mas vocês sabem que o judeu, independente de onde ele nasce, ele é um judeu. Então, alguns comentaristas levantam essa hipótese de que Neemias nunca tenha ido a Jerusalém. Se eu não me engano, se a minha memória não falha, a Babilônia, onde Neemias estava, e Jerusalém era uma distância de cerca de 1.400 quilômetros. Então, naquela época, levava-se meses para fazer uma viagem como a que Neemias, da Babilônia até Jerusalém. Mas ele pergunta a Hanani e diz: como está Jerusalém? E Hanani diz a Neemias: a cidade está destruída, os muros destruídos, as portas queimadas, o povo está em miséria. E, além de tudo isso, não só no contexto físico de segurança que as muralhas representavam para uma cidade naquela época, a destruição dos muros por tantas décadas colocava também, possivelmente no coração do povo de Deus, um sentimento de impotência, de frustração, de desânimo, um pensamento que talvez por conta dos pecados deles, Deus os havia abandonado na cabeça deles, é claro. Então, é possível que o povo de Jerusalém, espiritualmente falando, vivesse esse sentimento de frustração, de desânimo espiritual, de derrota, aonde, durante todas essas décadas, ninguém fez nada. Neemias, então, ele ouve isso, chora,
na presença de Deus, e a primeira coisa que ele faz é orar, é jejuar por essa situação. E aí a história desenrola, vocês já conhecem, ele pede autorização ao rei para reconstruir os muros, vai para lá e, com muita luta, ele constrói, em tempo recorde, junto com o povo de Deus, porque ninguém faz nada sozinho. Um líder não lidera sozinho. Junto com o povo de Deus, Neemias reconstrói os muros em 52 dias. O que não fizeram em décadas, Neemias, pela graça de Deus, com o povo de Deus, reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. E não é esses murinhos igual da nossa casa, né? Dizem que um carro comum, um Celtinha igual o meu, dava para andar em cima de uma muralha, como a que havia em Jerusalém. A igreja presbiteriana dos IPs também está fazendo uma grande obra. Eu, que acompanho bem de longe o trabalho presbiteriano aqui nessa cidade, posso testemunhar que você, que é membro desta igreja, está envolvido numa grande obra para Deus. Esta igreja, ela tem servido de modelo. Eu até disse para o reverendo Jonatas, quando ele me convidou, que a igreja presbiteriana dos IPs, para mim, é como a igreja de Tessalônica, que em 4 meses Paulo plantou aquela igreja florescia. Vocês têm sido uma igreja exemplar para as outras igrejas, do nosso presbitério, da nossa denominação. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Deus escolheu vocês para fazerem parte de uma grande obra, a obra de Deus, a obra mais importante que alguém pode se envolver, a obra do Senhor. Mas hoje, eu quero chamar a atenção de vocês sobre a necessidade de que vocês, como igreja, precisam ficar focados nesta verdade de que foram chamados para esta grande obra de Deus. Porque esse texto nos mostra algumas verdades em relação à vida de Neemias e ao sucesso do povo de Deus nesse desafio que era reconstruir o muro de Jerusalém. As muralhas ali. O desafio, ou os desafios da igreja presbiteriana dos IPs são outros. Por enquanto, não sei se tem algum muro para fazer, às vezes tem também, né? Lá no Monte Alegre a gente está orando para terminar um muro muito menor do que esse aqui. Começar, aliás. Mas tenho certeza que os desafios desta igreja são outros nos nossos dias. Que a grande obra que Deus tem para você nesta igreja e para vocês nesta igreja são outros. Mas os mesmos princípios seguidos por Neemias devem ser seguidos por vocês, para que a grande obra que Deus começou aqui em Cajamar continue. Meus irmãos, todo servo de Deus tem que ter essa consciência de que foi chamado para fazer uma grande obra. Todos vocês aqui, sem exceção. Assim como Neemias liderou, a Bíblia também nos ensina que cada família que fechou ali com Neemias, cada um reconstruiu a parte do muro em frente ali à sua terra. Então, era uma colher de pedreiro na mão, talvez, e a espada na outra, contra os inimigos que podiam surgir. O texto bíblico nos ensina isso. Você tem que ter essa consciência que foi chamado para fazer esta grande obra. Segunda consciência que você precisa ter: há obstáculos
que tentarão impedir você de cumprir o grande propósito que Deus tem para cumprir por meio da sua vida. Neemias foi chamado para fazer essa grande obra. Ele não era pedreiro, não era arquiteto, engenheiro, ele era um copeiro. Ou seja, não entendia nada de construção. E é interessante como Deus nos chama, às vezes a gente não entende nada daquilo que Deus está chamando-nos para fazer. Mas Neemias ouve o chamado de Deus e diz que as boas mãos do Senhor me ajude. Ele ora nesse sentido. Apesar da disponibilidade de Neemias, ele enfrenta muitas lutas. Ele enfrentou, por exemplo, esse trio demoníaco aqui, né? Sambalá, Gesem e Tobias. Ele enfrentou palavras de desânimo de muitas pessoas. Nem todas as famílias de Judá quiseram participar da reconstrução. Ele enfrentou divisão no meio do povo. Há uma parte aqui no livro de Neemias que a Bíblia diz que os irmãos na fé estavam brigando ali porque os ricos estavam oprimindo os mais pobres. E aqui no texto, esse texto nos traz 3 obstáculos que nós enfrentaremos. Temos que ter consciência que enfrentaremos esses obstáculos no grande trabalho que estamos fazendo para Deus. E o primeiro obstáculo são as distrações. Satanás tentará impedir o avanço da obra de Deus, fazendo com que nós nos fiquemos distraídos com aquilo que não é prioridade na grande obra que fomos chamados para fazer, e acabamos perdendo o foco daquilo que é prioritário. O que é prioritário na obra de Deus, em minha opinião? A nossa missão é pregar o Evangelho. A nossa missão é ganhar almas para o Senhor Jesus. É fazer discípulos. A nossa missão, e dentro dessa nossa missão, é a prioridade que nós tenhamos uma vida de oração, de santidade. Nós somos chamados para cuidar uns dos outros. Como a igreja acabou de prometer, eu estava ali prometendo e falei, mas Deus, eu nem da igreja que eu sou, mas pela fé eu prometo. Cuidar uns dos outros, visitar uns aos outros, ajudar, estar juntos uns com os outros, perseverar na comunhão, na palavra, essa é a prioridade da igreja. Observem do versículo 1 ao versículo 4, que os inimigos da obra tentam parar a obra de Deus que Neemias estava fazendo, distraindo Neemias. Versículo 1 a 4 diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Então vejam que Neemias já havia terminado o muro, só faltava as portas. Mas não é qualquer porta, né? A porta de uma muralha. Ainda havia esse grande desafio. O texto continua e diz assim no versículo 2: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Veja que Neemias recebe um convite de Sambalate e Gesem para um encontro na tribo de Ono. Mas Neemias, sábio como era, sabia que aquilo era uma emboscada. Eles chamam Neemias para, entre aspas, um acordo de paz, mas ele não aceita. E a resposta que ele diz para aqueles homens é o seguinte,
Versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E eles insistiram, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias disse que estava fazendo uma grande obra e que não tinha tempo para se distrair com outros assuntos. Eu e você estamos fazendo uma grande obra para o Senhor e não há tempo para distrações. Na minha opinião, às vezes, agora estou falando da minha experiência pessoal como cristão, nós podemos nos distrair com aquilo que não é prioridade na obra de Deus. Às vezes nós gastamos muita energia com aquilo que não é prioritário. Cito alguns exemplos pessoais. Passamos, e eu não estou brincando, horas discutindo numa comissão o que vai ser servido depois do culto. Brigamos uns com os outros desta comissão, porque um quer comer salgado, o outro quer comer pão com presunto. E aí quem quer salgado fica chateado e se escolhe o presunto, você está favorecendo alguém e há aquela discussão e no final come-se o quê? Outra coisa. Nos distraímos com discussões tolas acerca de que cor vai ser a igreja, ou vai ser pintado o templo da igreja, como vai ser a placa da igreja. Irmãos, nós gastamos horas a fio da nossa vida discutindo sobre atas e relatórios. A nossa federação, uma vez, fez uma manhã e parte da tarde um congresso para ensinar como faz ata, relatório. Esse aqui você visitou quem não era crente, esse aqui é para crente, essa é a oração na igreja, essa é a oração. Veja, não podemos nos distrair com aquilo que não é prioridade. Gastamos a nossa energia com pessoas que não estão envolvidas, compromissadas com o reino de Deus. Quantas vezes eu gastei a minha energia com pessoas que não concordam com o batismo infantil, com batizar os nossos filhos, com a eleição, com a doutrina do dízimo. Hoje, depois de 10 anos de pastor, eu ensino a pessoa e ela fala, não concordo com a eleição. Então, meu irmão, tem uma igreja aqui na esquina que pensa como você. Vai para lá. Porque nós estamos fazendo uma grande obra. E estas discussões são distrações que tomam o nosso tempo. Às vezes nós ficamos a fio com algumas pessoas há tempos, um ano inteiro ensinando alguém que nunca vai ter um compromisso com a palavra do Senhor. Porque aqueles que querem, você fala, ele crê e aceita. É claro que pessoas têm dúvidas, mas quando aquela pessoa tem a sua dúvida esclarecida e ainda assim ela continua com o seu coração duro em relação àquela doutrina ou à Bíblia, não podemos nos distrair com estas coisas. Enfim, eu quero que você pense o que tem te distraído na obra de Deus. O que tem impedido você de ter aquele tempo a sós com Deus, de ler a Bíblia, de pregar a Bíblia, de evangelizar, de cuidar, de estar congregando. Não podemos nos distrair com tudo que os irmãos falam. Lá na igreja, não vai passar isso lá não, né?
com esse negócio de pandemia, tem as leis sanitárias e tal, aí o conselho decidiu, seguindo a orientação da prefeitura, fazer um grupo no WhatsApp de quem, para o pessoal marcar para ir para o culto. Porque tinha uns que diziam assim, pastor, eu não vou no culto porque está indo muita gente. Aí, no final das contas, não ia ninguém para o culto, com medo disso, fizemos um grupo. Aí, teve gente que ficou o quê? Feliz com o grupo. Teve outro que veio reclamar, pastor, eu acho um absurdo esse negócio de ter que agendar. Meu irmão, então, amém. Tudo eu falo amém nessas coisas. Você quer o grupo? Amém. Você não quer o grupo, meu irmão? Vem assim mesmo, não marca. Amém. Porque antes eu gastava uma energia, não existe outra palavra, a dedicação a querer agradar a todos, isso é impossível, viu, irmãos? Isso é impossível. Ou vai ser presunto ou salgadinho. Os dois, às vezes, não dá. Então, não gastemos a nossa energia com distrações. Fomos chamados para uma grande obra, de pregar o Evangelho, de ganhar almas deste bairro, nesta cidade, de plantar igrejas, de espalhar a mensagem de Cristo, de fazer discípulos. Então, não dê ouvidos para o que os irmãos falam, muitas vezes, é claro, né? Muitas vezes. Tem gente que chega e fala assim, pastor, essa igreja não tem amor. Essa igreja não visita ninguém. Só que eu penso o seguinte, toda pessoa que fala isso, na verdade é ela que não ama. É ela que não visita. É ela que não trabalha. Porque quando você ama, você não tem tempo de olhar se o outro está amando ou não. Você apenas ama. Você não se sente carente. Quando você dá amor, não é essa carência espiritual. Quando você está visitando, meu irmão, você vê que há tanta gente para visitar na igreja, tanta coisa para fazer na obra, que você não fica preocupado. Pastor, eu nunca recebi uma visita lá na minha casa. E nem por isso estou aqui, oh Senhor, pobre de mim. Esse homem aqui, conheço ele, tem uns 12 anos, nunca foi lá em casa. Também nunca chamei. É verdade. Mas, entendam, não percamos tempo com distrações. Estamos numa grande obra. Então, se vier essas conversas, presunto ou coxinha, meu irmão, estou trabalhando. Vamos embora, vamos para frente. Segunda coisa que o texto nos ensina está no versículo 5, até o 9. A Bíblia diz assim, então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte, entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedifica-os o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é o que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará agora, pois, ó Deus, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Você está fazendo uma grande obra. Continue fazendo a grande obra para a qual Deus lhe chamou, apesar das críticas. As críticas vão surgir, críticas injustas, e toda crítica injusta nos faz sofrer. Mas
apesar das críticas, continue fazendo a obra. Veja, é possível que algum dia da sua história, por você ser um servo, uma serva de Deus, você não seja apenas criticado injustamente, mas você seja até mesmo difamado. Quando nós estamos envolvidos com a grande obra do reino de Deus, nós somos difamados. Por exemplo, o pastor. Pastor, quando não é ladrão, é preguiçoso. Fazendo um curso, o professor disse o seguinte, que uns primos dele conversando, um deles disse, todo pastor é ladrão. E aí o outro respondeu, não, rapaz, não é bem assim. Nós temos o nosso primo, que era esse professor, que ele é pastor e ele é honesto. E aí ele disse, não é ladrão, mas é burro. Porque se fosse inteligente, estaria ganhando dinheiro com a igreja. Então, pastor, quando não é ladrão, é burro, é preguiçoso. A pergunta que o pastor mais ama é quando alguém fala, o senhor trabalha em quê? Eu não trabalho, minha irmã, eu sou vagabundo. Teve uma assembleia lá na igreja esse ano, um jovem chegou para mim depois do culto e disse assim, quero ser pastor. Falei, por quê? Ganhar R$200 por dia. Falei, meu irmão, vá lá. Mas veja, às vezes, você será criticado injustamente, atacado injustamente, difamado injustamente. Por gente da igreja, por gente que você esperaria estar do seu lado, pessoas da sua confiança, pessoas que te amam e você também as ama. Críticas injustas, foi o que fizeram com Neemias, levantaram uma difamação. Já que não funcionou a distração, Sambalat e Gesem levantaram uma calúnia dizendo o seguinte, nós vamos dizer que você quer ser o rei de Judá, que quer tomar o poder aqui. Continuem trabalhando na grande obra que você está fazendo, apesar das críticas e da difamação. Neemias, ele disse o seguinte no versículo 8, mandei-lhe dizer, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tu, do teu coração é que o inventas. Por exemplo, nós pastores, sabemos de duas coisas, que nós não somos ladrões, nem burro. Não é não? Não é não, pastor? Então, fala que você é preguiçoso, meu irmão, segue avante. Continua fazendo. Não sou e pronto. Diante das críticas ou difamações, a Bíblia nos ensina a não responder críticas injustas. Nós precisamos fazer um exercício para nós mesmos, quando nós formos acusados injustamente. Veja, igreja, é possível que as pessoas tenham ciúmes. Sim ou não? Eu sei que aqui não tem isso, é coisa... Lá no Monte Alegre também não tem, tá certo? Quero deixar bem claro. Mas a gente ouve falar em algum lugar. Pessoas às vezes criticam por ciúme, se levantam por ciúme. Mas você tem que continuar a obra que Deus te chamou para fazer, independente das críticas ou das difamações. Nós precisamos fazer um exercício para nós mesmos. Como eu disse, eu sei que eu não sou preguiçoso nem burro, nem ladrão. Então, eu continuo trabalhando. Eu sei que eu não estou aqui na igreja por conta dos R$200 que a igreja me paga por dia. Então, eu continuo. Se fosse outra época, meu irmão, ia ficar triste com esse jovem. Ia chamar ele, sentar e falar, meu irmão, eu faço isso, eu faço aquilo. Falar para você, está até pouco os 200. Podia ser mais. Mas a Bíblia nos ensina a seguirmos em frente. A respondermos para nós mesmos. Isso é mentira. Deus é quem nos justifica diante das críticas injustas. E a palavra de Deus nos ensina outra atitude que nós devemos ter.
seguir em frente, não dar resposta aos críticos, mas principalmente orar quando críticas e difamações vierem contra nós. Observem que no versículo 9, no final, Neemias ora e diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Você está sendo criticado, você está sendo difamado, não se esqueça, você está fazendo uma grande obra, a obra de Deus. Segundo, não dê respostas, continue fazendo a obra e ore. Seja um homem de oração. Todo servo e serva de Deus será difamado. Ninguém na história foi mais difamado do que o Senhor Jesus. Então vamos seguir. Por último, esse texto nos mostra, a partir do versículo 10, o seguinte: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Eu quero que você pense. Imagine que você está lá na sua casa agora, comendo aquele frango assado depois do culto, e um irmão aqui da igreja manda assim, ó, eu vou te matar. Às vezes tem uns conselhos que tem uns probleminhas com os pastores, né? E o conselho manda assim, você vai morrer. Qual seria o seu sentimento? É possível que Neemias foi tomado aqui pelo medo. O medo de perder a vida, meus irmãos. Aqui é sério. Nós que estamos distante dessa realidade que Neemias viveu, ele estava sendo ameaçado de morte. Queriam matá-lo de fato. Como muitos cristãos já morreram como mártires, servos de Deus morreram como mártires. Neemias estava correndo risco de vida. E aqui, percebam que o Semaías, que parecia um amigo de Neemias, estava armando uma emboscada. Ele chama Neemias para ir para o templo, para se esconder dentro do templo. Porque o que acontece? Neemias não podia entrar no templo. Ele não era um sacerdote. Ele não podia entrar no Santo dos Santos. Se ele entrasse ali, ele morreria. Então, Neemias entende que aquela mensagem de Semaías não vem de Deus. Mas é interessante que, possivelmente, mesmo amedrontado, Neemias não foge. Ele estava fazendo uma grande obra. E ele continuou fazendo a grande obra que estava fazendo, porque ele tinha consciência de que Deus o havia chamado. Ele não fugiu. O versículo 11 diz assim: porém eu disse, homem, como fugiria? Como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara, quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias, Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar. Vejam, eles queriam colocar medo em Neemias, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Aí Neemias ora de novo: lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Medo não é ausência de coragem. Nós temos medo quando queremos fugir de algo que achamos que estamos incapacitados para fazer. Coragem é fazer o que temos que fazer, mesmo com aquele friozinho na barriga. Ah, será que eu consigo continuar casado com esse homem? Será que eu consigo continuar nesse emprego? Está tão difícil. Será que eu consigo continuar nesse ministério? Coragem é quando, mesmo com esse sentimento de incerteza e dúvida, nós continuamos. Neemias, estavam tentando atemorizá-lo, mas ele disse, eu não vou fugir. Então, na grande obra que Deus chamou você para fazer aqui em Cajamar,
Não fuja. Não há obra maior do que a obra de Deus. Tudo que nós fizermos nesta terra, ficará nesta terra. Mas as almas ganhas para Jesus ficarão para a eternidade. Não há propósito maior do que estar envolvido no reino de Deus. Então, meus irmãos, louvado seja Deus porque essa igreja está completando 5 anos. Então eu quero dizer para você, você está envolvido numa grande obra, todos vocês. Deus tem um propósito na sua vida e é te usar nesta grande obra. Então, tenha essa consciência em primeiro lugar. Estamos fazendo o quê? Uma grande obra. E nessa grande obra nós teremos luta, sim ou não? Distrações. Continue apesar das distrações. Como continuar? Sempre nos lembrando, eu estou aqui nessa igreja, porque eu estou fazendo uma grande obra. Apesar das críticas e difamações, continue. Para você continuar, seja um homem e uma mulher de oração. Tudo que Neemias ia fazer antes, ele orava. Quando Hanani falou com ele, ele orou. Antes de falar com o rei, ele orou. Depois que falou com o rei, ele orou. Quando ele chegou em Jerusalém, ele orou. O povo lá de Jerusalém estava dividido. Antes de tratar com os ricos e com os pobres, ele orou. Só aqui nesse capítulo, nesses 14 versículos, nós vemos ele orando 2 vezes. Ele ora. Jesus nos ensinou sobre o dever de orarmos sempre e não esmorecer. Então comece a orar. Se está tendo alguma dificuldade com alguém, ore por aquela pessoa. Sabe aquele que você quer matar? Ora. Você vai ver como Deus produz em nós amor por aquela pessoa. Por último, sigamos em frente. Jesus fez a seguinte promessa em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As boas mãos do Senhor estão conosco. Nós não estamos sozinhos nesta grande obra. Jesus é conosco. O que eu e você precisamos, nós já temos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Siga em frente, porque Cristo está com você nesta grande obra. E se por acaso alguém aqui nesta manhã ainda não teve um encontro genuíno com Cristo, ainda não conhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu desejo do fundo do meu coração que Jesus chame você e que você tenha certeza que apesar das distrações que surgem, das críticas que possam surgir na sua vida, Cristo estará com você até o final. Cristo estará conosco até o final. Nada, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, meus amados irmãos, para nós terminarmos essa grande obra, Neemias foi 52 dias, o seu é mais, viu? O seu é um pouquinho mais. Não sei quando vai terminar a sua missão aqui, mas fiquem firmes com Jesus. Fiquemos firmes com o Senhor. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando essa amada igreja.